noite a todos que nos assistem. Estamos aqui com mais uma meditação matinal aqui no canal. E hoje nós iremos, meus amigos e minhas amigas, meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Aqui nós iremos ver do versículo 1 até o versículo em diante, do versículo 1 ao versículo adiante. Que diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, ou seja, se fortaleça. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Tu, pois, sofres aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a se alegrar dos frutos. Considere o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra-te que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos segundo o meu evangelho. Nesses primeiros 8 versículos, aqui o que nós percebemos primeiramente é o que Jesus aqui, falando por intermédio aqui da carta que Paulo escreveu a Timóteo, nós percebemos que Deus ele fala assim, para nós também que estamos na presença de Deus, para nós nunca cansarmos ou desistirmos no meio do caminho. Quem nunca pensou em desistir de alguma coisa, de algo, qualquer coisa? Você está ali no caminho e você quer desistir por tal motivo? É assim na fé. Muitos assim estavam naquela época ali fracos na fé. Por que eles estavam fracos na fé? Porque eles não tinham a palavra, a fé em Deus dentro deles. Eles não tinham o espírito da força, o espírito de Deus dentro deles. O que dá quando nós não temos a presença de Deus? Nós ficamos fracos. Quando nós não temos o espírito de Deus, o Espírito Santo, nós vamos se enfraquecer. Nós vamos ficar fracos. Nós não vamos ter força, não vamos ter tempo ali na casa do Senhor. Tem gente que está na igreja, mas não tem o Espírito Santo, mas não permanece de verdade. Não está permanecido verdadeiramente. Está ali só por estar. Não presta atenção na palavra, não pratica, porque não tem a presença de Deus, não tem o Espírito Santo. Desse jeito a história fica diferente. Continuando, ele diz aqui, no versículo 9: Por isso sofro trabalhos e até prisões, Paulo falando, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Paulo ele era preso por causa da palavra de Deus, pela fé que ele tinha. E ele não abandonava a fé, aquela fé que o Espírito Santo tinha dado para ele. Paulo não abandonava de jeito nenhum. Paulo não abandonava, ele não desanimava, ele não enfraquecia na fé. Por quê? Porque o que era dentro de Paulo era maior que ele, era maior que tudo dessa terra. O que segundo o ser humano pode ser cadeia, prisão, ameaças, morte, mas nada vai segurar a palavra de Deus. Dentre todos esses mais de praticamente 2022 anos, desde que Jesus veio, e depois seguem aí, anos depois que o Senhor Jesus morreu crucificado, ressuscitou e veio para o céu, ele voltou para o céu, a palavra de Deus depois foi escrita aqui, depois a palavra de Deus ela começou a ser escrevida como evangelhos, epístolas dos apóstolos. E aqui a palavra de Deus ela tem sido, há muitos anos querendo ser extinta. Há muitos e muitos e muitos anos. A palavra estava querendo ser extinta. Eles estavam tentando, há mais de... deixa eu ver, há mais de... contando aqui, na minha cabeça aqui, literalmente, praticamente 2000 anos que a palavra de Deus tem sofrido. Há mais de 1000 anos a palavra de Deus tem tentado ser apagada pelo ser humano. Não deu certo. Nunca deu certo. Nunca funcionou. Uma pessoa, por exemplo, um rei, na época, depois que a palavra tinha sido escrita, ouvia falar, ele tentou tirar todas as escritas, todas as coisas da palavra de Deus. Ele queria banalizar tudo.
Banalizar tudo. Tudo. Um rei também aí parece que o presidente, assim, de algum país lá no século XIX, parece, tava tentando banalizar a Bíblia. Aí o que aconteceu? Morreu. Teve uma certa consequência. Ou seja, as pessoas tentam ali banir a Bíblia, mas não consegue. Não consegue porque ela tem um caminho ali. Uma coisa é certa, talvez ela seja banalizada uma hora, pois é o sinal dos tempos, do fim dos tempos. Ou realmente nunca vai ser banida essa palavra. Pois ela não é uma palavra que sai da boca do homem, é a palavra que sai da boca de Deus. Isso aqui. Quem trata a Bíblia como um livro qualquer não tem sabedoria. Pois a Bíblia não é um livro qualquer, é um livro que vai te dar a palavra da salvação. A palavra que veio não da boca do homem, mas da boca de Deus. Veio da palavra de Deus, não da palavra do ser humano. Se você está pegando o Espírito e está entendendo, você sabe o que eu estou falando. Então ela está sempre livre, a palavra de Deus. O ser humano pode estar até preso, mas a palavra vai estar livre. Portanto, tudo sofre por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus em glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Ou seja, se nós podemos morrer aqui na terra, sofrer, mas lá na eternidade nós vamos ter, ficar com Deus. Estar com Deus. Tem gente que por causa de probleminhas na família, probleminhas na vida, larga Deus, se esfria na fé, rapidinho. Isso aí é porque não estava na fé. Exatamente. Pessoa que estava na fé e se esfriou, ou é porque realmente não estava na fé, ou porque deixou ela se esfriar igual quando você coloca um alimento no congelador. É o que fazem com a própria fé. Você vê o que Deus ele falou lá na carta de Apocalipse, lá para a igreja de Efésios? Ele fala sobre o primeiro amor, que foi esfriado. É o que tem sido a muitos. O amor de muitos tem esfriado. Como aconteceu com a igreja de Efésios na época, tem acontecido com muitos hoje. Até hoje tem acontecido isso. Até hoje, meu amigo e minha amiga, até hoje. As pessoas ignoram a palavra de Deus como se fosse qualquer coisa. Ignoram ela e não rejeitam. O final dos tempos está aí, as pessoas rejeitam. E é assim, meu amigo e minha amiga, que é. As pessoas têm tentado realmente banalizar tudo que vem de Deus. Mas se a gente viver com Ele, nós estivermos com a vida alicerçada na linha com Deus, nós não vamos ser presos espiritualmente. A diferença de muitos é que pode ter cristão, pode ter uma pessoa ali de Deus presa fisicamente. Mas e essas pessoas que estão livres, estão presas espiritualmente. Sabe o que é pior do que estar preso fisicamente? É espiritualmente. É quando você não tem um entendimento, uma vida com Deus. Você está preso espiritualmente. Você não vai estar livre nunca, jamais. Você realmente vai estar sendo um escravo da sua própria vida. Na verdade, corrigindo, um escravo do diabo. Você vai ser um escravo do pecado, que vai levar sua alma para o inferno. Vai levar para sua alma para o inferno. Eu não estou falando esse vídeo, não é uma atenção de bonitinho. Já viu aqueles vídeos que fica falando assim, Deus vai te trazer carro, vai te trazer riqueza? Isso aí, meu amigo, vai ficar. Deus pode até trazer uma casa, uma mansão de sei lá de quem, uma mansão de ouro para você. Oxi, isso aí vai ficar. Você vai ficar. O que é físico, fica. Vai ficar aí. Pode ser queimado, pode ser destruído, pisado. Pode até me criticar por falar isso, mas é a realidade. Você não vai mudar a realidade. Você não vai mudar essa questão. Então, olha só como é que é isso aqui. A nossa alma é eterna e ela não é algo que vai ser destruído igual as coisas físicas e materiais. Ela vai viver ou no céu ou no inferno pelo resto da eternidade. Isso aí quem escolhe não é nem Deus e nem o diabo que escolhe isso, é o próprio ser humano que escolhe. Então nós escolhemos isso a cada dia que fazemos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se negarmos, também ele nos negará, como as pessoas têm negado ele. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes.
Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tem gente que se envergonha de levar a palavra de Deus. Isso aí não é um servo de verdade. Essa é a realidade, não é um servo de verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e pervertaram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ou seja, resumindo aqui, aquele que entrega a sua vida nas mãos de Deus, o diabo não pode fazer nada. Como eu estava falando aqui, o diabo não pode tirar a sua vida nas mãos de Deus. Se a sua vida estiver assim, ó, nas mãos de Deus, meu amigo, acabou, vai arrebentar. O diabo não vai fazer nada. Quem é o diabo diante de um ser tão poderoso como Deus? Me fala. Me fala, quem é o diabo diante de um ser tão poderoso que é Deus? Que criou os céus e a terra, e não só isso, e o universo. Quem é o diabo? Me responda. O diabo não é nada. Sabe essa colchinha assim que a gente faz a mão? Fala que isso aqui para Deus, ele consegue carregar o oceano inteiro da terra. Com isso aqui fica aquela pocinha de água. Para Deus é isso aí, uma pocinha de água. Imagina nós, que somos tão pequenos, né? Somos pequenos. Somos pequenos. Somos nada nessa terra. Nós somos um grão para Deus. Então, nós vemos o quê? Que Deus, ele, se nossa vida estiver com ele, vai arrebentar. Não tem nada que fazer. O diabo não vai tirar. Só se você tirar a sua vida das mãos de Deus e querer colocar na terra aí, é você que escolhe essa decisão horrível, né? Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros porém para a desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Esse versículo 22 me lembrou uma coisa, que essa primeira frase, foge também das paixões da mocidade, me lembrou que hoje em dia, né, na nossa geração, as pessoas começam a namorar com 10 anos. Eu tenho 13. Tem gente que já tá namorando há tempo com minha idade. Sabia disso? Eu não perdo meu tempo com isso. Sabe? Eu sei que é namoro, eu sei que vai ser depois, eu sei que vai ser de casamento, eu sei que vai ser o quê? Vai ser de tudo, eu sei o que vai ser. E tem gente que não sabe nem o que é isso, mas tá namorando. Olha que nós viramos, né? Mas aqui ele não tá falando... tá falando não, também só de criança, né? Como tem acontecido. Mas são aqueles jovens que já namoram de 15 anos também. 13 anos, com minha idade, 14, 16. E o que sabe o que você deveria fazer? Não que seja pecado. Isso não é pecado você namorar ou casar. Se isso fosse, Deus não teria criado Eva para Adão. O criaria. Como uma companheira. Mas é porque assim é melhor você passar toda a sua mocidade, não perder nenhum relacionamento, mas seja como um servo de Deus. E não só isso, quando depois acabar a sua mocidade e você tiver uma vida com alguém, que Deus colocar no teu caminho, continua. Não é por causa disso que você vai descartar Deus. Você continua nos caminhos de Deus. Tá entendendo? Você continua nos caminhos do Senhor Jesus. Olha só, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade, e tornarem a despertar, despreendendo-se dos laços do diabo, em quem a vontade dele está presos. Como eu citei, né? As pessoas como têm sido escravas do mal, escravas do diabo, e não têm sido livres. Têm estado livres fisicamente, mas espiritualmente, ó, não tá nada de bom, de positivo para dizer. Se você pode falar isso, sua vida estiver assim. Sua vida estiver assim, meu amigo e minha amiga.
Se eu te falar uma coisa, procura Deus. Porque sabe quem é a única pessoa que vai te salvar? É Deus. Ele é a única pessoa dessa face, desse todo esse universo que vai te ajudar. Procure Ele, que Ele vai te ajudar, meu amigo e minha amiga. Entregue sua vida nas mãos de Deus enquanto ainda dá tempo. Resumindo tudo isso aqui é o quê? Se você tiver com a sua vida nas mãos do mundo, do diabo, você vai ser escravo dele. E ainda por cima, quando você morrer, você vai ser pro inferno. Você vai pro inferno. Você não vai ficar no inferno por minutos ou por dias. Você vai ficar pelo resto da eternidade. Sabe o que é eternidade? É ilimitado. Não é dias, não é meses, não é séculos, não é nada, milênios. É eterno, não acaba nunca. É infinito. Então, ou você escolhe ser escravo do pecado ou escravo do mundo, ou ser servo de Deus. Escravo do diabo, onde você só vai pecar. Você vai ser um cavalo. Você vai ser um burrinho. Fala assim, como é que até os filhos das trevas, eles usam essa expressão, né? Que eles são cavalos do diabo, dos santos, né? Que são os demônios. Os cavalos deles, burrinhos. Você vai ser realmente um burro. Um burro. Sendo escravo do diabo. Sendo escravo do pecado. Sabe que a pessoa é burra quando ela é escrava do diabo? Não é só porque ela tá perdendo a vida dela com isso, mas é porque o que isso vai resultar. Qual vai ser o resultado dessa expressão, mas dessa porcaria que ela tá vivendo? O que vai ser? A alma dela no inferno, que não é limitado. É pra sempre. É pra sempre, eternamente, não tem limite. É ilimitado. Ou você quer isso, ou você quer ser servo de Deus, quer ser filho de Deus pelo resto da eternidade. Onde você não vai perder nada. Onde você vai ganhar ainda o maior, que é a salvação da sua alma. Você que escolhe. Amanhã teremos a live aqui no canal da Busca ao Espírito Santo. Se você quiser buscar e receber e ser um servo, um filho de Deus, você pode, a partir de amanhã, fazer isso. Então, fique ligado que nós iremos fazer essa transmissão a partir de amanhã aqui no canal. Guarde essa palavra, meu amigo e minha amiga. Você escolhe ser escravo do pecado ou ser servo de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Uma boa noite. Amém.